Oi pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Priscila Sanches e eu sou a criadora desse quadro maravilhoso que é o Storytime. Se você é novo aqui, essa é a 4ª temporada, então tem muito vídeo pra você assistir. Além disso, esse canal está rumo a 150 mil inscritos, então não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações pra você não perder nenhum vídeo. E no mais, fiquem agora com a história de hoje. Olá, tudo bem? Como que você tá do lado daí? Pra você que não me conhece, meu nome é Beatriz. Pra você que já me conhece, continua sendo Beatriz. Eu vim aqui finalmente contar sobre toda a minha saga do au pair, que eu fui au pair nos Estados Unidos de 2016 a 2018. Só que a saga é de pré-au pair, durante au pair, pós-au pair, porque a minha vida é uma história muito louca. Ela tem muita tragédia, romance, comédia, muitos altos e baixos, muitas aventuras. E eu decidi de uma vez por todas ficar falando delas, porque eu conto elas várias vezes para várias pessoas. E enfim, eu achei que eu devia contar elas na internet também, porque eu acho que as nossas experiências elas podem serem boas referências para outras pessoas. E senta lá que lá vem história. Toda a minha experiência de au pair, toda essa vida muito louca, ela mudou muito a minha pessoa. Por isso que eu acredito que tinha uma Bia antes e uma Bia depois do au pair. O au pair ele foi muito marcante na minha vida. Mas a minha saga começa lá em 2015, porque em 2014 eu me formei. Eu sou formada em negócios da moda. Depois que eu me formei, porque eu queria fazer trainee. Eu já tinha feito uns estágios, mas eu tava muito focada nos programas de trainee, porque, sei lá, eu sempre gostei de mirar muito alto, muito longe. Nos processos de trainee que eu ia fazendo, ao longo das entrevistas, chegava uma hora que todas as empresas elas davam preferências para as pessoas que tinham experiência no exterior, que não era o meu caso, porque eu não tinha muitas condições. A maioria das pessoas que estavam concorrendo às vagas já fizeram parte do high school lá, né? Elas fizeram um intercâmbio de férias, coisas que eu nunca tive condição financeira para fazer. Então eu fui pesquisar, né, o que eu podia fazer, sendo que eu nem tinha tanto dinheiro. Eu não tinha dinheiro, na verdade. Eu tinha separado uma época da minha vida para os programas de trainee, o que demandava tempo, eu não conseguia ficar trabalhando. Até que eu descobri o canal da Mi Alves e eu maratonei o canal dela, e aí eu comecei a pesquisar o que de fato é o au pair, o que é ser au pair, e me chamou a atenção porque era coisa que, depois de eu chorar para todos os entes da minha família, principalmente a minha tia e minha mãe, que me ajudaram e falou que daria para bancar me ajudar, eu comecei o processo de au pair em setembro de 2015. E aí eu ia fazer pela Au Pair Care, resolvi todas as questões que estavam faltando, tirar CNH que eu não tinha, passaporte e tal. Aí eu fiquei online em novembro, mas bem nessa época do final do ano, a Au Pair Care, eles estavam com uma mudança na plataforma deles, e nessa mudança eu tenho quase certeza que sumiram com o meu perfil, porque eu tinha um perfil muito bom. Um dos motivos pelo qual, modéstia à parte, né? Oh, meu Deus. Porque o au pair me chamou a atenção também, porque eu já tinha muitas experiências com criança. Desde criança eu gostava de fazer coisas com criança, pra sempre ter renda extra. Eu sempre buscava atividades que envolviam crianças, então eu já fui monitora de festa infantil, garçonete em festa infantil, já fui tutora, já fui babá, já fiz 1001 coisas. Então eu já cheguei pra apresentar todo o meu perfil com 6.000 horas de experiência. Então eu falei, gente, eu acho que eu tenho um perfil atrativo e não tá aparecendo família no meu perfil. E eu acho que nessa mudança de plataforma, não sei, deve ter sumido, vocês não conseguem olhar? Eles, não, nada a ver, que não sei o que. Aí eu esperei um tempo, eu já tinha terminado todos os processos de trainee, eu não tava mais fazendo nada, porque eu, né, tava me preparando, porque eu queria fazer isso, né, ser au pair e ir pra fora. E aí tava passando tempo, nada. Chegou fevereiro, a Cultural Care fez uma promoção, porque a Cultural Care, ela era famosa por ter muitas famílias, e quando ela fazia promoção era porque tinha mais famílias do que au pair. Aí eu falei, eu tenho que fazer parte disso, porque eu preciso ir. Aí fui lá eu chorar dinheiro de novo, né, chorei dinheiro e minha mãe me ajudou. E aí eu paguei a Cultural Care, fiz as entrevistas. O processo das entrevistas, eles foram diferentes de uma empresa para outra. A Cultural Care eu tive que muito mais desenrolar com a pessoa. E aí nesse processo eu fui bem franca com ela, porque uma das coisas que eu achei antes que nunca ia impossibilitar
tentar fazer um programa desses é que antes eu já tive depressão, já tive síndrome do pânico, eu já tive crise de ansiedade. E eu fui bem sincera com a menina, eu falei que eu já tive tudo aquilo, mas eu já tinha me tratado e que tava tudo bem. E ela aceitou de boa. Aí eu fiquei online e em pouco tempo online já apareceu uma família no meu perfil. Essa família queria, depois de um tempo de trocar e-mail, fazer Skype. Várias outras ficavam só no e-mail mesmo. Então eu decidi dar uma atenção pra essa família. E essa família parecia a família Margarina. Aquela família que a gente vê no comercial, naqueles cartões de Natal de família felizes. Tudo maravilhoso. O Skype eles foram bem convincentes. E até deixaram eu falar com a outra au pair, mas com a outra au pair foi bem objetivo. Foi tipo, é uma família pra trabalhar, dá pra trabalhar, e é isso. E aí eu falei, beleza, eu acho que eu vou. Só que tinha um porém, que era uma família, pai, mãe e 4 crianças. Só que como a minha mãe era uma mãe que sozinha ela cuidou de 4 filhos, que eu tenho muitos irmãos. Eu falei, eu vi minha mãe fazendo isso o tempo todo, eu acho que eu vou conseguir fazer isso também. Eu acreditei que eu tinha capacidade de cuidar de 4 crianças e fui lá eu embarcar para Nova York. Só que 3 dias antes de eu embarcar, um tio meu, ele faleceu, então nossa família tava bem de luto, né? Aqueles últimos dias eles estavam bem frios. Naquela noite que a gente tava fazendo o velório, tava extremamente frio. E aí aconteceu tudo isso, de uma sexta pra um sábado, o velório, o enterro, eu embarcar num domingo à noite. E aí eu cheguei em Nova York, tava frio também. Eu não sei o que aconteceu com o meu corpo, ou se foi psicológico, de ter um choque térmico, de estar nessa experiência, de ter acabado de ter uma experiência ruim, né? Triste com a minha família e já ter embarcado. Eu cheguei em Nova York na escola de treinamento e eu tava sem voz, tava bem mal mesmo. E aí eu cheguei lá, né, na enfermaria da training school e a moça me deu uma pastilha. E eu falei, moça, eu tô morrendo, você vai me dar uma pastilha? Aí ela falou, tipo, esse é o remédio. Aí até depois de muitos anos morando nos Estados Unidos, eu entendi que realmente as pessoas, elas não sabem tratar a gripe lá direito. Tudo, a farmácia inteira, metade delas, remédio pra gripe, Bala House. E é isso. E depois eles me acham louca, porque quando eu tô gripada eu prefiro tomar chá. Aí eu que sou louca, né? Mas eles com a bala, sanos. Na training school a gente sempre tem que ter várias dinâmicas com várias pessoas. A gente tem que ficar, né, já treinando nosso inglês. E eu sem voz, tentando me comunicar por mímica. Pessoas de todos os países rindo de mim. Foi a primeira vez, assim, fora do país, maravilhosa. Na hora não foi tão legal, mas agora eu acho engraçado. Fiz a training school em Nova York. A gente pegou um ônibus pra ir pra Maryland, que essa família era de Maryland. Maryland e Nova York não é tão longe assim, só que Nova York tem um trânsito absurdo. É tipo São Paulo, né? Pra quem é de São Paulo, igual eu, já tá mais acostumada. Demoramos 8 horas pra chegar. Cheguei, só tava o pai e as crianças, a mãe tava viajando a trabalho. Fui bem recepcionada, fazer churrasco, aquele churrasco que é só um hambúrguer e salsicha, mas tudo bem. Fiquei os primeiros dias depois com a au pair, mas a au pair já tava se preparando pra ir pra outra família, tava se despedindo da namorada dela, ela tinha outras prioridades também, mas no final a gente virou amiga, foi muito legal, mas depois que acabou essa primeira semana, eu percebi que não era do jeito que eu achei que era, ou ia ser uma experiência parecida com a da ex-au pair, porque eu fui a primeira pessoa a ficar totalmente sozinha com as crianças. A outra au pair, ela separava, né, cuidar dos babies e cuidar das meninas, era separada, ela tinha ajuda de uma babá. E eu era a primeira pessoa a ficar totalmente sozinha com as crianças, então no começo pra mim foi bem difícil. A menina número 2, né, que eram 4, né, uma menina de 10, uma menina de 9 e os gêmeos de 2 anos. A menina número 2, extremamente difícil, uma personalidade extremamente complicada, aquela pessoa que faz de tudo pra infernizar a sua vida. E eu sempre fui querendo a experiência do au pair. Eu achei que o au pair era o intercâmbio, doce ilusão, que, né, com todos esses vídeos aqui você já percebeu que a maioria não é. Mas eu queria vivenciar isso, porque eu estava sendo au pair para fazer um intercâmbio, né? Eu não queria só trabalhar. Mas mesmo assim, eu tentava sentar com a família e conversar, eu queria saber
qual que era a educação que eles queriam dar pras crianças, pra ver se a gente tava na mesma página, se a gente tava tendo a mesma língua. E eu percebi que os pais não se interessavam tanto por isso. Nas vezes que a menina 2, ela tava mais difícil de lidar, eu queria conversar e falar das coisas e os pais já, tipo, estavam de saco cheio, não queria trocar ideia. Geralmente eu acabava falando mais com o pai, porque a mãe, ela não queria me ouvir, ela não queria me dar atenção. Enfim, era um relacionamento que começou a ficar cada vez mais difícil com as crianças. Com as crianças, não tanto todas as crianças, né? Mas aquela criança atrapalhava tudo, porque ela arrumava briga com todo mundo o tempo todo. A gente tinha playdates, que apareciam crianças magicamente dentro daquela casa sem nenhum outro adulto responsável pra cuidar delas, porque os pais achavam que se tivesse outras crianças, meu trabalho ia ser mais fácil, porque as crianças iam se dar atenção, mas não, porque eu era a única pessoa maior de idade responsável na casa, então acabava complicando. Às vezes eu também tinha que ficar pensando que os pequenos tiravam nap, tinha que dirigir tal menina pra tal lugar, tal hora, às vezes dar carona pra outra pessoa, né, que não era minhas kids, mas que de outras pessoas, porque eles tinham umas dinâmicas de carona, né, e era muita informação e com o tempo eu fui percebendo que era demais, sabe, sem contar que a menina dos gêmeos, né, ela nasceu com uma deficiência mental que a mãe já sabia na gravidez e falaram, quando ela nascer a gente faz um exame de sangue, um teste pra ver exatamente o que ela tem pra gente tratar adequadamente, e a família nunca se interessou por isso. Com o passar do tempo que as crianças foram crescendo, os gêmeos, eles foram vendo que eles estavam se desenvolvendo de maneiras completamente diferentes, eles começaram a levar na fono e na físio pra menina andar, pra menina falar, porque a menina já não fazia isso, mas nunca interessados em de fato entender o que ela tinha pra tratar adequadamente. Era do tipo, vamos lá, que você tem que acompanhar o seu irmão, já que vocês nasceram junto, tem que fazer as coisas junto. Não falava também desses outros problemas da menina número 2, dela ter problema com todo mundo. Era a típica família que falava, se eu não falar sobre, não vai existir. No primeiro mês eu já saquei que a minha experiência seria diferente de tudo e que não ia ser tão boa assim, mas que eu ia tentar fazer o meu melhor pra fazer as coisas acontecerem do jeito que eu acreditava que eu merecia. Aí chegou o verão. Ai, o verão maravilhoso, com 4 crianças, meu Deus. As crianças, elas iam pra escola, os gêmeos, né, poucas horas, mas já me davam uma ajuda, que aí eu conseguia levar as meninas na piscina, que elas faziam natação o tempo todo, e aquele monte de camping, e toda aquela dinâmica que às vezes os pais voltavam um pouco mais cedo, mas era só pra dar carona pras meninas, pra levar pro softball, pra levar no basquete, levar não sei o que, aquela coisa bem, cada época do ano as crianças fazem uma atividade física, mas às vezes chegou uma hora que era minha vez de dar carona também, e tinha todas essas dinâmicas dessas outras crianças, porque, né, eu era responsável por todas elas, principalmente os gêmeos, com essa dinâmica da NEP, que é extremamente complicada. Uma NEP com outras crianças que têm outros tempos e outras atividades é um pouquinho difícil. Aí a família decidiu me oferecer um extra e eu super aceitei, porque eu falei, gente, nossa, dinheiro, né, pra fazer as coisas que eu quero, vai ser maravilhoso. Depois de um tempo eu conversando com outras pessoas, fazendo amizade, as pessoas me falaram que eles estavam me oferecendo super pouco, que não era isso que se pagava por extra. E eu conversei com outras, ao parecer ela falava, nossa, mas pra mim eles nunca ofereceram isso e nem me pagaram isso. Ou seja, eu comecei a ver que a família tava cada vez mais abusando de mim. Primeiro, eu sendo a primeira a cuidar sozinha de 4 crianças, depois eu sendo a pessoa que tava lá fazendo um extra quase de graça. Aí sentei com eles, renegociei, eles aceitaram, né, meio assim, mas aceitaram, né, e aí eu fiz alguns extras, só que, cara, tipo, o verão, todas as crianças, todas as informações, muito trabalho, aquilo tava me cansando mais do que fisicamente, mentalmente, sabe? Teve um episódio que eu, no meio da noite, eu nunca tive sonambulismo, mas eu acordei batendo a cabeça e caindo na cama, porque depois de um tempo eu percebi que eu tava tentando fugir pela janela do porão, dormindo, pra você ver o nível de transtorno mental que aquele relacionamento me fez, só que por causa da menina pequenininha, eu achava, porque eu sou uma pessoa muito espiritualizada, e eu achava que eu tinha uma missão e eu tinha que estar lá, porque eu sentia que eu era a única pessoa que dava atenção realmente às necessidades dela, e eu senti que eu tinha que pelo menos ficar um ano lá, porque tinha que ser. Então eu aguentei ficar mais, não pedi rematch mais por causa disso, que eu levei mais pra um lado tipo, não tá bom, mas eu tenho porque eu tá aqui. Eu fui pro au pair namorando também, eu tive um relacionamento de 4 anos, eu já tava num relacionamento de 4 anos quando eu embarquei. Com a distância a gente percebeu que não ia
ia dar certo, que não era pra ser. A gente viu o relacionamento sobre um outro ponto de vista, mas devido a todas as coisas que estavam acontecendo, né, eu tava extremamente carente também, eu não tinha muitos amigos, e aí fiz uma viagem em agosto, no final de verão, porque eu tava cansada e eu achava que eu merecia com o dinheiro que eu tinha juntado. Achei umas meninas no grupão e a gente fez uma road trip, né, Las Vegas, Califórnia. Quando eu cheguei em Las Vegas eu tava doente também, olha... Eu sempre viajando ficando doente, é incrível. Consegui aproveitar, mas não as noitadas muito loucas. A Califa também, adorei, foi muito legal, foi muito prazeroso. Quando eu fui para os Estados Unidos, o único item que eu tinha na minha bucket list era ir pro Death Valley. E eu consegui ir pro Death Valley nessa viagem. Então, o final do meu verão, pra mim, eu fiz tudo que eu achei que eu merecia. E aquilo foi muito legal. Aquilo me mostrou outras coisas. Me mostrou que viajar me fazia extremamente feliz e que me dava um retorno de todo o meu sacrifício. Então, eu comecei a perceber que viajar era o que me trazia mais satisfação no mundo de au pair. E eu também teria todas as experiências que o intercâmbio podia me fornecer. Então, eu comecei a pensar mais nessas questões de viagem, né? Depois dessas férias, eu voltei pra realidade, né? Muito difícil. E era uma semana de férias e aí eu já tava cansada de novo, em pouco tempo já de volta à realidade, tava carente e aí eu me meti num relacionamento que não foi muito bom pra mim, foi nada bom. Relacionamento bem abusivo, então eu tinha um relacionamento mais abusivo com a host family, um relacionamento abusivo com o meu namorado, então não tava bom e eu não sei porque eu achava que eu merecia aquilo, mas eu não conseguia sair desse ciclo sem fim. Teve um episódio que eu tava num sábado à noite cuidando das crianças, já tinham colocado todas as crianças pra dormir. Depois delas terem dormindo, eu abri uma caixa assim de bacon, a caixa tinha muitas fatias de bacon, eu peguei tipo 2 fatias de bacon pra comer com arroz, porque eu não como muito, e na hora que eu tava terminando de preparar minha janta pra jantar, a família chegou um pouco mais cedo do que eles falaram que ia chegar, e a host olhou aquilo e falou: olha, eu gostaria de pedir pra você não comer a nossa comida, porque você está atrapalhando o meu planejamento alimentar da semana. Eu sou uma pessoa muito ocupada, eu tenho 4 filhos para criar e eu não tenho tempo para ficar comprando, indo no mercado, sabe, abastecendo. E você tá me atrapalhando. Então vamos fazer o seguinte, eu vou colocar dinheiro aqui na porta da geladeira e você compra uma comida para você e você deixa nesse lugar aqui, nessa gaveta. Tudo bem? A gente pode, né, trabalhar assim? E naquela hora pra mim foi um baque, porque eles já iam 2 vezes por semana fazer compra, que pra mim parecia a compra do mês. Era 2 vezes por semana esse tipo de compra. E eles tinham 2 geladeiras duplex na casa. Não era uma geladeirinha. Eram 2 geladeiras duplex. Cara, a fatia de bacon, caixa de bacon, era uma caixa de bacon. Tipo, era um sábado à noite, porque eles sempre faziam brunch no domingo. Mas assim, toda vez que terminava o brunch deles no domingo, sempre tinha comida no lixo, principalmente o bacon. Então eu não entendi o pitch que ela deu, mas eu respeitei por ser a casa dela. Eu vou fazer as coisas do jeito que ela quer. E era aquele X de dinheiro na porta da geladeira, que não dava pra nada. Às vezes era $20 pra semana inteira ou mais do que uma semana. Às vezes que eu pedia, ela mostrava que não tava confortável. Às vezes que eu andava pela casa no meu momento off, eles deixavam claro também que eles não estavam super confortáveis. Não me chamavam pra fazer coisas, nem quando eles chamavam os amigos e faziam coisas em casa. Então foi ficando um relacionamento cada vez mais difícil. Por isso que eu digo que foi um relacionamento abusivo também com a host family. Mas às vezes dava uns 5 minutos e uma vez por semana queria me chamar pra jantar, mas não perguntava muitas coisas pra mim, não queriam saber da minha vida. Era mais tipo um relacionamento de toma lá da cá, como se tivesse uns 5 minutos de claridade. Eles queriam mostrar que eles eram pessoas boas, mas depois eles voltaram ao que eles eram mesmo e tirava, sabe? Então era um relacionamento e a gente ficou naquela roda, né, do hamster, tipo, cara, o que tá acontecendo? E a mesma coisa com o namorado que eu tive, super ciumento, super acabou com a minha autoestima. Mas eu demorei pra sacar essas coisas, porque quando a gente tá vivendo é difícil você olhar com um outro ponto de vista, né? Mas aí chegou novembro, Thanksgiving, a família não precisava de mim, porque eles nunca queriam que eu participasse das coisas com eles. Então eu falei que eu ia viajar, que eu ia pra Key West. Eu, né, viajando, dando o que eu me merecia, mas daquele jeito, né, também uma fuga da realidade, né, eu usando viagem como uns escapes. E aí eu ia sozinha, mas meu namorado inventou de querer ir junto, aí eu deixei ele ir e ele brigou comigo o rolê inteiro. Nossa, tipo, a gente foi pra Key West, tava no paraíso, peguei um carro, a gente ia subir pra Miami, depois eu fui pra Orlando e foi um inferno.
de viagem, aquela viagem. Thanksgiving peguei, voltei, depois no final de ano, realidade batendo na porta mesmo, e fui fazer uma viagem de final de ano, joguei no grupão mesmo, mas só consegui convencer uma amiga linda, maravilhosa, Paula, obrigada. E a gente fez uma viagem de final de ano, no Natal, Ano Novo, e foi muito engraçado, porque assim, em dezembro a minha família tinha acabado de adotar um gato, e aí eles falaram, olha, a gente vai passar o final de ano na casa da minha mãe, lá na Pensilvânia, né, na avó das crianças, e se você for ficar em casa, você cuida do gato? Aí eu inventei essa viagem mais para não ficar em casa, mais para não ficar no gato, e não para passar o Natal sozinho. E aí peguei minhas coisas, a gente alugou um carro, e a gente subiu, foi pra Pensilvânia, foi descendo, West Virginia, Kentucky, a gente foi até lá embaixo, na Georgia, e subiu pela costa, né, South Carolina, North Carolina, e foi muito legal, e foi engraçado passar o Natal longe de casa. A gente não sabia que nos Estados Unidos tudo fecha, tipo, tudo, completamente tudo fecha. Então a gente meio que passou fome no Natal, até a gente no final da tarde, assim, encontrar como uma miragem, né, um oásis, um restaurante chinês aberto, porque os chineses não comemoram o Natal, pelo menos não aqueles. Cara, foi o que salvou o nosso rolê de Natal, e olhando assim pra trás é meio frustrante. Como eu sempre, o Natal é um dos meus feriados favoritos. Muita família, as famílias todas juntas, tipo, era muita gente que eu comemorava o Natal lá na minha família junto, e muita comida. E aquele Natal pra mim foi meio um baque, mas eu tinha Paula e foi muito legal, foi muito bom. E aí a gente voltou, deu aquela recarregada, e as crianças voltaram super felizes contando pra mim como foi incrível abraçar o Chewbacca e ver Star Wars e não sei o que. Eu falei, ué, gente, não ia pra Pensilvânia? Aí eles foram passar o Natal, o Ano Novo lá na Disney e não falaram pra mim. Como se fosse mudar alguma coisa na minha vida, né? Ah, tudo bem. Aí com isso a gente percebe que o intercâmbio de au pair nada mais é que aquele clássico, né? Onde o filho chora e a mãe não vê. Terminou o rolê, eu tava recarregada, porque viajar é muito bom pra mim, bastante coisa. Ah, esqueci de falar que em setembro, que era o do meu aniversário, que eu acho muito legal que o meu aniversário fica bem no final de semana, geralmente, que tem o feriado do Labor Day, eu viajei também, peguei um carro com minha amiga Dani, a gente subiu lá pra Massachusetts, New Hampshire e desceu, né? Lembrando que eu morava em Maryland, então eu tava cada vez mais feliz, acumulando estados, e aí até que eu fiz eu tenho os goals dos 50 estados americanos, e aí era isso, voltar pra realidade, sofrendo e batalhando pra pelo menos eu cumprir com as coisas que eu queria e que eu achava que merecia. Depois em janeiro eu já tava recarregada de novo com a minha viagem, e aí eu falei, eu preciso mudar alguma coisa pra melhorar a minha autoestima, e aí em fevereiro eu fui pintar meu cabelo, eu ia fazer só um ombre, mas a mulher cagou tudo, aí eu falei, quer saber? Descolorei meu cabelo inteiro e pintei de rosa, tava parecendo a Lava Girl, tava maravilhosa, tava me sentindo incrível, tava me sentindo uma Barbie, mas meu namorado detestou meu cabelo, começou a falar um monte, que eu queria pintar meu cabelo pra chamar a atenção de homem, porque eu era uma carente, porque eu não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, blá blá blá. E aí foi que eu falei, chega, mano, aí não dá mais, só que eu já tinha acabado de comprar presente pra ele pro Valentine's Day, aí eu, falei, vou lá dar o presente pra ele. Aí depois do presente ele arrumou mais motivo pra brigar comigo. Eu falei, gente, que homem é esse? Não dá. E aí eu não me importei que era Valentine's Day e a gente terminou porque tava ruim, tava muito ruim. Chegou o final de fevereiro. Final de fevereiro foi? Não lembro exatamente, mas era pra ficar online pra extensão. E aí veio a minha família, super maravilhosa, lembrando, né? Eles lembrando que cuidar de 4 kids é muito difícil, que pra eles é muito exaustivo e eles gostam de muita praticidade. Aí eles queriam me convencer a ficar lá comigo no segundo ano, me pagar mais, me dar mais benefício, falar que queria me ajudar e blá 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 blá. E eu só olhando, tá. Aí eles querendo me convencer, não, você precisa de um tempo pra pensar. Aí eu falei, não, tudo bem, vou pensar. Mas nisso eu já tava ficando online, conversando com família, e eu pensei comigo mesmo, não tem dinheiro que pague a minha sanidade mental. E como eu era formada em moda, eu falei, acho que eu quero ir pra Nova York, arrumar uma família mais perto, né, porque
Porque depois, qualquer coisa, eu já fico por lá mesmo, estudo, engajo uma coisa na outra e já começo a pensar na minha carreira. E aí, falei pra eles não e fiquei online, tava procurando mais famílias naquela região. Pra mim, aparecia mais família de New Jersey e de Washington DC, da região lá que eu já morava mesmo. Eram várias famílias que já falavam, já deixavam claro no perfil que as crianças eram difíceis, ou que eram o rei, ou que eram o dono da casa. E quando o pai já assume isso, é porque realmente as crianças são impossíveis. Aí eu falei, ah não, mano, não dá. Ao mesmo tempo já era Spring Break, né? Então fui lá eu pegar mais uma viagem pra eu fazer. Foi uma viagem muito legal, fiz com mais uma amiga. A gente fez Texas, Louisiana, Alabama, Arkansas, Mississippi. Foi bem divertido. Só que enquanto eu tava falando com as outras famílias, nessa Spring Break, a agência virou pra mim e falou, olha, se você não acha a família agora, você vai ter que ir pro Brasil, porque acabou o seu prazo. Eu falei, mas vocês me deram um prazo assim? Na última semana vocês avisam, esse é o meu prazo? Eu tô de férias, eu não posso. Aí eles, tipo, cagaram, né? Mas enfim, nesse meio tempo eu tava conversando já com uma família do Colorado. E aí eu conversei com eles por Skype. Aquele esforço de no meio da viagem puxar a internet não sei da onde, do Wi-Fi, daquilo. Em áreas remotas, que o Wi-Fi era muito ruim, né? A rede, a 3G, era muito difícil, mas eu consegui conversar com eles e parecia ser uma família muito legal. Eu ia ser a primeira au pair e era uma criança só, e eles falavam que a criança era muito comportada, que eles eram muito amorzinho, e a família estava disposta a comprar um carro a mais só pra eu dirigir a criança. Então eles estavam se mostrando serem pessoas muito incríveis, e eu conversei com eles e decidi fechar com eles. Mas essa família era no Colorado. Até então eu não conhecia muitas coisas do Colorado, a não ser as referências da Mi Alves mesmo, mas eu decidi fechar com eles porque eu achei que ia ser melhor, até porque depois de sair de 4 crianças pra ir pra uma criança, sucesso, né? E foi muito engraçado porque no começo de maio, né, teve um episódio que teve uma festa lá em casa, né, que a host family chamou os amigos dela e mais uma vez não me convidou, mas como eu já tava mais esclarecida, mais bem resolvida comigo que eu não ia ficar lá, eu cheguei lá, subi na festa, peguei comida e a família começou a fazer umas piadinhas com os amigos deles, falando, ela vai trocar a gente pra Nova York e não sei o que, sendo bem debochado. E aí eu virei pra eles e falei, não, eu tô indo pro Colorado. Peguei minha comida e desci pro basement, plena. Foi a única vez que eu achei que eu estava plena com eles, que eu consegui de fato me impor, assim, falar, é isso, pronto, acabou, drop the mic. E eles ficaram com um carão, assim, depois sem entender, né? Porque eu falei que eu ia pra Nova York, tava indo pro Colorado. No final desse meu ano de au pair com eles, eu já mais contente, né? Com a minha sensação de missão cumprida. Teve um dia que a hosta já tinha bebido uns bons vinhos e ela achava que era minha amiga. E ela começou a conversar sobre vários assuntos, até ela virar pra mim e falar assim, sabe, esse programa de au pair, eu acho um saco ter esse bando de estranho morando na minha casa. Aí eu tô tipo, gente, ela já teve au pairs antes de mim. E depois de mim, ela continua tendo várias au pairs. Tipo, eles sempre falam que vão sair do programa, que não sei o que, não sei o que lá. Mas eles ficam pulando de agência. Então, gente, eu realmente não entendo o que passa na cabeça das pessoas. As pessoas, elas sabem que elas precisam de ajuda, mas elas complicam, né? Então, tipo, não sei o que se passa na cabeça dela, mas enfim. Aí já chegou uma semana e ela falou, olha, a au pair que tá vindo aqui no seu lugar, ela vai ficar uma semana com você e aí você passa pra ela o que ela tem que fazer. E eu nem sabia que eles estavam conversando com outra pessoa, de nada eles me falaram, até que a menina chegou e eu descobri que a menina ela tava em extensão, ela morava numa cidade próxima e eles fizeram todas as entrevistas em casa em dias que eu tava indo pras aulas, né, pra cumprir com os meus créditos. Ou seja, eles fizeram todo o possível pra menina não falar comigo, ela falou que ela pediu pra falar e eles sempre arrumavam algum motivo como se eu não quisesse falar com a menina. Mas depois dessa primeira semana com ela meio percebeu que também não era daquele jeito que ela achou que seria, mas ela aceitou ficar. Numa das jantas que a gente teve tudo junto, pra eles quererem mostrar que eles são uma família maravilhosa, ela deu até uma risada, ela falou assim, a ex-host dessa menina, ela acabou, tipo, depois que ela ficou sabendo que ela não ia estender com eles, tirou o celular da menina, né, que absurdo, olha como tem host families horríveis e não sei o que, e eu só lá, e eu já tinha conversado com eles que eu ia ficar com o meu celular até o dia de eu ir embora, né, porque a outra host family me falou que ia pegar um plano pra mim, aí eu falei, beleza, né, concordei com eles que eu ia ter um plano até ir embora de Maryland, e depois eu ia ter outro plano, né, porque é um plus, mas a maioria das famílias paga a operadora de celular para as au pairs, pelo menos. Pelo que eu sei, pela minha experiência, tá? E aí, beleza. Só que, lembra que eu falei, tira com uma mão, dá uma outra, tem 5 minutos de sanidade, depois volta a serem as pessoas que eles são.
eu tinha pegado e falado, olha, eu vou passar o último final de semana em Nova York pra me despedir da East Coast, já que eu tô indo pro meio dos Estados Unidos. E aí a hosta na última hora decidiu, falou, não, devolve aí o celular, porque, não sei, atirou o celular de mim. E eu fui pra Nova York sem internet, sem nada. E aí, sem entender nada, né? E em pleno século XXI, né? Mas ainda bem que eu tenho muitos amigos, pessoas muito queridas. Eu mandei mensagem pra minha amiga Thay. Um beijo, maravilhosa, sempre me salvou. E aí, quando eu cheguei em Nova York, a gente tinha combinado um ponto de encontro, encontrei ela, ela me ajudou, fiquei na casa dela, foi muito de boa, foi muito tranquilo, e ela fez a minha despedida ser incrível também. E aí, beleza, eu tinha mandado uma mensagem pra família, falando, olha, né, a gente não tem internet, não tem como se comunicar, mas eu acredito que vocês não vão ter muita dificuldade pra me achar, porque eu tenho cabelo rosa. Eu tinha um cabelo rosa. Aí eles, beleza, e dito e feito, cheguei no Colorado. Foi incrível, eles me acharam com muita facilidade, me abraçaram, pegaram minhas malas, até o Oscar, o pequenininho, que ele virou o amor da minha vida. Ele tinha 2 anos, né, na época queria ficar carregando a minha mala também. Eles perguntaram qual era o meu restaurante favorito, e meu restaurante favorito é chicken filé. Aí eles compraram chicken filé pra mim, como eu tava cansada, eles foram no drive-thru. Foram no drive-thru. E aí, quando eu cheguei, não tinha tanto móvel no meu quarto. Aí eles falaram, como você é a primeira au pair, a gente comprou esses daqui que a gente acha que dá pelo menos pra você guardar suas coisas, e amanhã, ou depois, quando a gente tiver mais tempo, a gente vai comprando as outras coisas mais do seu jeito. Ou seja, eles foram muito incríveis, super me acolheram e quiseram montar um cômodo pra mim do jeito que ia atender melhor as minhas necessidades. Então foi muito legal. E desde a primeira vez eles super confiaram em mim, porque eu acordei na manhã seguinte, eles já tinham saído pra trabalhar, porque eles saíam muito cedo pra trabalhar. E aí deu umas 7 e pouco, apareceu a avó lá pra me ajudar, e ela foi me ensinar o caminho da escola do Kido, que ele tinha aula, e depois eu voltei pra casa, e aí eu mandei uma mensagem pra minha host, perguntando se eu podia abrir a geladeira e se tinha alguma coisa que eu não podia comer, né? E aí eu lembro que ela não entendeu nada do que tava acontecendo, mas ela falou, é a sua casa, você abre a porta do armário que você quiser, a geladeira que você quiser, você come o que você quiser, tudo que tá aí é pra você usar, porque você mora na casa e é tudo seu. E depois de um tempo a gente sentou pra conversar e eu expliquei pra ela como era o meu relacionamento na outra família e que aquelas questões também me deu alguns distúrbios alimentares, né? E, enfim, eles foram sempre muito queridos comigo nessa questão de alimentação, até chegar um nível que eu falei pra eles que eu detestava cozinhar, só que eu gostava de preparar a comida, deixar as coisas pré-prontas. E aí a gente chegou num acordo que eu deixava as coisas pré-prontas e eles cozinhavam a hora que chegava de noite, e a gente jantava sempre junto, a gente fazia várias coisas juntos. A avó, uma super querida, super me adotou. O carro que o meu host tinha comprado, que era pra eu usar, é um carro incrível, que era o carro favorito da vida dele e virou o meu xodó, então a gente às vezes ficava tendo crise de ciúme pelo carro, que às vezes ele usava o carro também, mas quando ele queria usar aquele carro, ele me emprestava o dele, que era muito bom também, era um carro mais esportivo, que eu nunca me senti muito à vontade de dirigir, pra ser bem franca, eu gostava do meu 4x4, mas a gente tinha uma relação incrível, a host family ela sempre foi muito boa, e cara, tipo, eram tantas coisas muito boas que eu não sei nem o que falar, sabe? Teve uma vez que foi a primeira road trip de fato que eu fiz sozinha, que eu ia fazer sozinha, e eu tava me sentindo meio assim, que era pra ir pro New México, que o New México fica bem embaixo do Colorado. E aí eles me emprestaram um carro pra fazer road trip, ligaram pros amigos dele e falaram, deixa ela dormir aí. E a casa dos amigos dele era, tipo, bem aonde era uma das locações de Breaking Bad. E eu adoro fazer rolê de ir em lugares que foram gravados séries e filmes. Como eles moravam lá já enquanto Breaking Bad foi gravado, eles sabiam de vários spots que às vezes as pessoas não sabem, me levaram pra fazer um roteiro super legal. Eles tinham 3 filhos também. Naquele final de semana eu ficava brincando com as crianças. Quando eu tava em casa, o cachorro deles era tão ciumento, mas tão ciumento com as crianças, que quando eu brincava com as crianças, teve uma vez que ele pegou e me mordeu no joelho. Foi muito doido. Mas, cara, foi a primeira vez que eu fiz uma road trip sozinha, de cair na estrada sozinha, e aí eu conheci pessoas incríveis, né? E aí os amigos da minha host family, eles acabaram virando os meus amigos, e eu sempre fui muito bem acolhida. Então, cada vez eu tava recebendo a minha autoconfiança de volta, tava me tornando melhor, e eu devo muito daquelas coisas à minha host family no Colorado, porque eles foram muito, muito, muito bons pra mim. Só que nesse meio tempo ainda tinha aquele boy, Chernobyl, de Maryland, ficava me mandando
mandando mensagem, todas as coisas que eu falava pra ele, que eu tinha sonho de fazer e ele destruiu os meus sonhos, ele começava a me mandar mensagem falando, tipo, eu quero fazer tal coisa com você, porque eu, depois de um tempo pensando, eu achei que isso seria incrível, eu queria muito ter a oportunidade de fazer tal coisa com você. Até que ele falava, olha, eu consegui um emprego no Colorado, tô me mudando. Que eu não sei, que eu vou me mudar aí pro Colorado. E, cara, começou a ficar um negócio infernal, mano, até que eu bloqueei ele. Pra mim é muito difícil bloquear as pessoas, mas aquele lá não teve jeito, bloqueei ele. Depois de um tempo eu até conheci outro cara, tinha vários dates, né, nesse meio tempo. Contava pra minha host family, era muito engraçado, a gente ria muito sobre esses assuntos. De eu sentar com o meu host e falar, o que é date pra homem aqui? Eu não tô entendendo. Tem esse cara aqui que ele falou tal coisa, eu não tô entendendo. E a gente trocava várias ideias, era muito legal. E aí eu comecei a namorar de novo, mas enfim, depois de um tempo o relacionamento também não deu certo, né? Com o tempo eu fui aprendendo a ver as red flags mais rápido. Eu podia ver as red flags antes de começar a entrar no relacionamento? Poderia. Mas vivendo e aprendendo, um dia após o outro. E aí, beleza, era tudo muito incrível, né? As minhas primeiras férias com ele já demorou mais pra acontecer, foi em janeiro, eu era au pair em maio, aí foi em janeiro, e fui pro Havaí sozinha, fiz 2 ilhas do Havaí, aluguei carro lá, fiz as coisas sozinha, eu tava me sentindo cada vez mais autoconfiante pra fazer as coisas, até que tava terminando meu au pair, eu não sabia muito o que eu queria fazer da minha vida, eu sempre quis estudar mais, fazer outras coisas, como eu falei pra vocês lá desde o começo, eu mirava longe, e até que a minha host family falou, não, a gente gosta tanto de você, fica aqui, estuda, faz as coisas, só que eu queria muito, muito, muito fazer um MBA, e aí, tipo, pra você aplicar um MBA, você tem que aplicar muito antes do ano começar, né? Começava em setembro, eu teria que ter aplicado antes de janeiro. Meu au pair terminava em maio, né? Já tava quase terminando. E aí eu falei, eu vou pegar um gap aqui, vou ficar de turista. Aí eu refiz meu status, pedi pra trocar meu status pra turista, pra eu ficar legal, porque eu sou muito preocupada com essas coisas de, pelo menos, ficar no lugar legalmente. E eu falei, quer saber? Enquanto eu for turista, eu vou terminar de fazer esse rolê dos 50 estados, pra depois, quando eu for estudante, eu focar em só estudar. Então, no dia que acabou o meu au pair, de fato, a minha host family me deu uma meia, tipo, Dubs e Free Elf, de tão engraçado que era o nosso relacionamento. Em julho, eles iam tirar férias, um mês de férias. E aí, eu peguei, eu fiz muitos estados, foi muito legal. Eu peguei um voo, eu fui pra Nevada, fui pro Lake Tahoe, aluguei um carro lá, fui pra casa da minha amiga na Califórnia, Thay, aquela mesma amiga que me ajudou em Nova York, ela já tava na Califórnia, fui pra casa dela, na Califa. Liguei pro meu ex-namorado, porque eu lembrava que o meu ex-namorado tinha um amigo que morava em Oregon, e ele era brasileiro, mas ele cresceu lá. E aí eu falei com ele, posso ficar aí na sua casa? Ele, pode, claro. E aí eu fui pra Oregon, fiquei na casa dele, e era uma pessoa que eu não conhecia, e ele não tava em casa, mas ele deixou tudo pronto pra eu ficar em casa, tipo, incrível. E aí depois eu fui pra Seattle, eu peguei um avião, fui pro Alasca, fiquei quase uma semana no Alasca. Foi muito bom. Nossa, o Alasca é lindo, maravilhoso. O Alasca também fez eu ver a vida com outros olhos. O Alasca ele é muito diferente de tudo que eu tinha imaginado. Conheci pessoas com outros pontos de vista muito mais diferentes, tipo pessoas que querem cada vez mais viajar ao mundo e pessoas que sabem estarem presentes, né, no momento presente e deixar preocupações e outras coisas para as versões deles dos futuros. Então eu aprendi muita coisa boa. E aí eu voltei do Alasca, fui pra Seattle. Em Seattle eu fiquei na casa do irmão do meu host. Ele morava em Seattle e aí ele tinha um cachorro lá, fiz dog sitting também. Ele não tava lá porque ele tava viajando de novo. Peguei um outro carro, fui até Montana. Em Montana eu fiquei na casa de uma das melhores amigas da avó do meu Kido, que virou super minha amiga também. E era maravilhoso que eu sentava lá com ela me contava tantas histórias, ela tinha uma vida tão incrível. E eu ficava só lá ouvindo, assim, tipo... E aí eu conheci o Parque Nacional, tem lá em Montana também, que eu sou muito, muito, muito apaixonada. Nesse meio do caminho, teve uns dias, né, porque a viagem é um pouquinho longa e que eu não conhecia pessoas no caminho, mas aí eu dormia nas paradas de caminhoneiro mesmo, no carro mesmo. Foi incrível, foi uma experiência muito, muito boa. E aí depois eu desci, fui pra Utah, fiz uma tour High School Musical, voltei pro Colorado e eu tava super revigorada e já tinha planejado que faltava mais 3 estados pra eu ver. Eu tava começando a pensar neles fazer em setembro e outubro, né? E terminar tudo, ver eles, como eles ficam mais pro norte no outono, com as folhas lindas, ia tá tudo casando com os meus planos, até que em agosto eu perdi meus documentos. Como eu tava como turista, eu não podia tirar outra carteira de motorista, né? A carteira de motorista do Brasil tava vencida já fazia um tempo, e eu gosto de fazer road trip, e eu sou meio certinha e eu não queria fazer as coisas sem ter carteira. Meus amigos também, como a maioria dos meus amigos eram intercambistas, eles estavam indo embora e eu fui ficando cada vez mais triste.
Então, como eu sou uma pessoa bem espiritualizada, né, eu já falei, eu senti que era alguma coisa, uma força superior que sumiu com os meus documentos, querendo que eu voltasse pra ficar com a minha mãe. Eu tava, tipo, via claramente meus anjos da guarda, guia, mentores, todo mundo reunido e falando, gente, vamos sumir com isso aqui e deixar essa menina lá, pra mãe dela cuidar um pouco dela, que ela tá dando muito trabalho pra gente, porque ela não sabe os apuros que ela se meteu, que a gente já salvou ela, a gente tá cansada, a gente precisa de férias. Eu achei que eu tinha que ficar um tempo com a minha família, que já fazia 2 anos e meio que eu não via ninguém. Eu falei, vou ficar 2 semanas no Brasil, já tinha pedido todos os documentos da escola, já tava com o I-20 pronto, né? E aí falei, vou pro Brasil pedir o visto de estudante. Até então conhecia várias pessoas que tinham feito isso e dado super certo. E aí eu quis fazer uma surpresa pra minha família, eu perguntei mais o que eles precisavam. E eu falei que uma amiga minha ia voltar pro Brasil e ela tinha espaço na mala, então ela levaria. Comprei presentes pra todo mundo e eu voltei com coisas minhas só na minha mochila, né, pra eu passar 2 semanas. Como era surpresa e eu queria fazer as coisas mais rápido pra aproveitar com a minha família, foi tipo assim, eu cheguei no domingo de manhã, domingo de tarde eu fui no Casvi, antes eu nem sabia que o Casvi abria de domingo. Fui no Casvi arrumar as coisas, nesse meio tempo eu fiquei na casa da mãe da minha amiga, que tava na Califórnia, que era ao pé também. E aí eu deixei minhas malas lá, fui no Casvi, peguei de volta, cheguei, fiz surpresa pra minha família, foi muito legal, foi muito bom, super recomendo pra todo mundo. E aí no dia seguinte eu fui fazer a minha entrevista, negado. E aí eu não entendi nada, mas é aquela coisa, né? Tipo, é negado, você tem que sair da fila, porque a fila tem que rodar. E aí eu não entendi nada, e o cara não deixou eu me explicar. E aí eu voltei pra casa, eu falei, não, eu vou tentar de novo. E aí eu marquei outra entrevista. O único dia próximo era a próxima sexta-feira, né? Então quinta-feira eu fui no caso de novo. Sexta-feira eu tava lá fazendo a entrevista e o cara tipo, nossa, mas você fez a entrevista já essa semana, por que você voltou tão rápido? Eu falei, olha, porque eu tenho todos os meus documentos aqui, o cara não deixou eu me explicar. Eu tenho que voltar, daqui a pouco vai começar as aulas, eu tenho que me preparar, eu preciso tirar esse visto logo pra eu resolver minha vida. E o cara super mais atencioso, mas ele ficou muito tempo olhando pro computador e eu falei, gente, ele tá olhando pro computador demais, eu acho que o outro meteu o pau em mim. Enfim, negou. Aí eu falei, gente, não, eu não voltei pro Brasil pra isso. Não. Aí eu falei, quer saber, eu vou arrumar em outro lugar, né? Aqui em São Paulo, as pessoas são muito rígidas. Eu vou pra Recife. Aí eu peguei um voo fazendo uma conexão em Brasília, fui pra Brasília, eu vi meu amigo, conheci Brasília que eu não conhecia, fui pra Recife, fiz a entrevista, de novo, negado. Não entendi o que aconteceu, mas eu peguei carona, aí eu arrumei uma carona e fui pra João Pessoa, fiquei um tempo que eu tenho família lá também. Aí dali a pouco era meu voo em Recife, né, daqui a uns dias, eu voltei de carona pra Recife também, tudo com desconhecido, mas eu faço o máximo para fazer rolês baratos. E aí eu voltei pra São Paulo e eu não tava entendendo nada do que tava acontecendo. Foi difícil aceitar a realidade e aí eu falei, não, vou dar um tempo aqui e eu marquei outro visto pra tentar em abril no Rio de Janeiro. Comecei a procurar trabalho, né, já em janeiro, não encontrava nada. Aí em março eu consegui Aí eu fiquei em março fazendo treinamento e era um trabalho temporário. Comecei a trabalhar de fato em abril. Eu já tinha marcado todas as coisas do visto lá no Rio, mas não tinha dado certo. Passou um tempo, eu falei, vou aceitar minha realidade agora, não tem muito o que eu fazer. E aí eu fui efetivada no trabalho. Foi legal, porque era um trabalho numa multinacional, eu consegui muita experiência, conheci de fato o que era a vida corporativa, né, que eu sempre tive curiosidade e quis muito, então foi muito bom. Mas com o tempo eu percebi que a vida corporativa ela não me fazia feliz, que a vida no exterior ela me saciava muito melhor, ela me dava outros desafios mais prazerosos. E aí começou a ficar tudo muito difícil até que apareceu uma oportunidade. Tô olhando pra cá, gente, porque tem muita coisa pra eu falar, senão eu esqueço. Uma oportunidade pra eu ir pra Itália. E aí eu pedi as contas da empresa e em março eu falei, vou pra Itália, bem terra nostra, vou de navio. E eu arrumei um rolê pra ir pra Itália de navio, aí eu comprei um cruzeiro pra ir pra Itália. Aí eu tinha uma tia que ela tinha acabado de se aposentar e ela queria curtir a vida e tal, passar um tempo, viajar, e ela decidiu vir comigo. E aí em março a gente pegou um cruzeiro e foi muito legal. O cruzeiro é uma experiência muito diferente, mas assim, era março e o coronavírus estava chegando no menino Brasil, né? E aí a galera meio que surtou, teve uma galera que pediu pra desembarcar antes, uma galera que ficou. Até então a Europa tava aberta, tava tudo certo, depois que a gente fez a costa do Brasil. E aí, no alto mar, a gente descobriu que a Europa tava toda fechada e a gente tipo, e agora?
que eu vou fazer? Ninguém sabia o que fazer. Porque essas coisas ninguém tava contando muito. O capitão que... Você já assistiu o Titanic, sabe como que é, né? O capitão surta, faz as coisas, a galera fica sabendo na hora que já, né? Já ultrapassou todos os limites. E aí, no meio do rolê, lá no Bem Bom, eu conheci um homem lindo, maravilhoso. E aí, a gente começou a se conhecer melhor, eu fiz amigos muito legais. E aí, chegando mais perto da Europa, que a gente descobriu que não tinha lugar nenhum, que a gente não podia aportar, até que Portugal decidiu deixar a gente aportar. A gente ficou uns dias aportado em Lisboa, sem ninguém muito saber o que podia fazer, o que a gente ia fazer com cada cidadão de cada país. A legislação tava tudo perdida. Até que, como éramos muito mais brasileiros, a companhia decidiu fretar um voo pra gente. E aí todos os brasileiros voltaram pro Brasil num voo fretado. E eu meio, tipo, não entendi o que aconteceu. Do nada eu tava lá no navio, no Bem Bom. Do nada eu tava portada sem saber o que ia fazer. Do nada eu tava dentro de um avião e eu já tava dentro da minha casa. Não na minha casa, porque como eu tava com uma tia e a gente tava viajando, a gente achou melhor fazer quarentena, porque tava todo mundo falando dessa questão de vírus pra lá, vírus pra cá, blá 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 blá. Depois de um tempo, a gente descobriu, pelo menos a galera que já tinha conseguido voltar pra Europa e que tinha outros acessos diferentes da gente, que a gente tinha se contaminado no navio. E nesse meio tempo também, enquanto eles estavam fazendo o teste deles, a minha tia começou a ficar muito mal. Ela chegou a fazer um teste também, pagar pra fazer um teste, e o teste dela tinha dado negativo, mas depois ela piorou e aí ela foi pro hospital. Aí depois de um tempo na enfermaria, que ela fez um teste, ela precisou ir pra UTI e aí saiu outro teste dela positivo. E desde o dia que ela saiu pra ir pro hospital, eu não a vi mais. Minha tia acabou falecendo depois da gente ter se divertido muito no navio e ter planejado várias coisas legais pra gente fazer. Eu acabei fazendo quarentena, continuado a fazer quarentena na casa dela. Foi aquela coisa de a gente não pode fazer velório, não pode ver o corpo, não pode fazer nada. E pelo menos pra mim foi bom no sentido de, tipo, meu tio me adotou e eu fiquei 5 meses em quarentena lá, né? Continuei na casa dela, sem ver minha mãe, sem ver as pessoas. O boy, lindo e maravilhoso, estava lá no país dele. Ele tinha dado positivo também o teste dele, mas ele fez quarentena, fez tudo certinho, se recuperou. Em um mês já voltou à vida normal. E a gente no Brasil lá sofrendo. Mas pelo menos nesse meio tempo, com a minha volta, eu consegui meu emprego de volta. E aí eu fazia home office, então tava conseguindo juntar dinheiro, mas eu tava tristíssima. Eu tava muito mal, tava muito deprê. Tava numa situação bem difícil. Chegou uma hora que eu não tava aguentando mais. Eu falei, meu, eu não quero fazer nada aqui. Essa realidade tá horrível. Meus amigos na Europa já estavam com a vida normal, né? E eu falei, cara, não. Tipo, não quero. E aí eu tentei vir pra Itália de novo, né? Mas não tava aceitando brasileiro direto pra União Europeia. Achei todas as brechas do rolê e eu acabei indo fazer quarentena no Reino Unido e depois eu embarquei pra cá e deu tudo certo. A companhia aérea é sempre muito exigente, mas acabou dando certo. Eu tô aqui na Itália agora. A Itália foi o único lugar que eu consegui vir e eu tô feliz. Eu não tô podendo fazer tantas coisas, a vida não tá normal, super normal, mas só de eu ter passado por tudo que eu passei e eu ter conseguido o que eu almejei, pra mim foi ótimo, foi incrível. Eu não sei nem o que dizer, tipo assim, eu não consigo nem lembrar o quão... Eu tava no fundo do poço na quarentena e agora eu tô na Itália, sabe? Beleza, tô num relacionamento à distância agora, eu não sei quanto que eu vou conseguir ver ele, mas tudo bem, a gente tá bem. E a minha host family até hoje fica perguntando, Bia, quando que você vai voltar? A gente quer tanto que você fica aqui. Eu faço FaceTime com a minha família, a avó sempre chora quando eu converso com ela. Nesses 2 anos a minha vida tá sendo um turbilhão de emoções. Acho que desde que eu decidi ser au pair, a minha vida foi um turbilhão de emoções, mas eu tô feliz por em todo o processo eu ter aprendido muito. Foi muito autoconhecimento, foi muito aprendizado. Foram tantas coisas incríveis que aconteceram, tantos altos e baixos dessa grande montanha-russa. No final, eu sou muito grata por tudo isso, por isso que eu acho que eu decidi mais falar e contar a minha história, porque eu acho que eu me apropriei melhor da minha história, eu entendi o que aconteceu, eu me empoderei dela, né? Eu percebi que eu não tinha por que ter vergonha das coisas que aconteceu, e eu acho que eu contar isso agora vai ser bom pra quem estiver ouvindo, pra você ver que, cara, o au pair, ele muda uma pessoa, e não é porque acabou o au pair que a gente já tá plena, não, a vida continua com seus altos e baixos muito loucos. O que eu vou fazer depois daqui, eu não sei, né, eu tenho a oportunidade de ir ver meu namorado, de voltar pros Estados Unidos, eu não sei, porque eu tenho esse acúmulo de 5 vistos negados, 5, porque eu esqueci de falar que teve uma vez que depois
no começo desse ano, eu tentei ir de turista pra ir num casamento de uma amiga minha e também foi negado. Então, eu tenho possibilidades que eu queria e foram negadas, mas eu também tenho novas oportunidades e eu acho que ainda vai ter muitos outros pano pra manga, vai dar muito pano pra manga essas minhas histórias muito loucas, porque eu me apropriei desse negócio de viver no mundo, ser cidadã do mundo, mesmo tendo coisas que estão sendo caóticas no mundo. Enfim, aí eu queria falar mais sobre viagens, sobre esses meu rolê muito louco, e aí eu criei agora um canal e um Instagram e um e-mail de comunicação de falar mais disso agora que eu tenho tempo, né, pra falar sobre isso. Então, se vocês quiserem, eu vou deixar aqui, pedir pra Pri colocar aqui na descrição. Eu gostaria também de falar muito obrigado, Pri, pelo espaço. Foi muita coisa que eu falei, porque a minha história é muito longa. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês ainda tiverem dúvidas, qualquer coisa, deixa aqui embaixo que eu vou tentar conversar depois, ou manda lá no meu Insta, que acho que é mais fácil também pra eu ver e conversar diretamente com vocês. Eu espero que as próximas dicas que eu vou dar no futuro, elas vão ser boas, e eu espero que a minha história tenha ajudado vocês como uma referência de que a vida é louca, mas que no final tudo acaba bem como termina bem, tá bom? Beijos, queijos, caranguejos. Tchau! Eu espero que você tenha gostado da história de hoje. Não se esquece de se inscrever, ativar a notificação, comentar, compartilhar, dar like. Ajude esse canal a continuar crescendo. Já estamos aí no rumo de 150 mil inscritos. E se você é au pair ou se você fez algum tipo de intercâmbio e quer participar desse quadro, é só me mandar um e-mail com o assunto "Quero participar do Storytime", que eu vou te responder explicando como que funciona pra você ver aqui no canal, contar a sua história. No mais, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!